Conhecer a palavra de Deus significa muito mais do que apenas aprender dogmas e ensinamentos religiosos. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a verdadeira história da sua vida. Conhecer a palavra de Deus significa conhecer um pouco mais aquele que te amou de uma tal maneira que deu a própria vida para que você tenha vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das coisas mais incríveis que eu encontro no Antigo Testamento, uma das coisas que me deixa mais alegre na Antiga Aliança, é que dos judeus mais simples até aqueles mais instruídos, todos eles tinham a palavra de Deus não somente como ensinamento religioso, mas eles tinham a palavra de Deus como a história de suas próprias vidas. E hoje nós vamos ver isso na vida de Gideão. Vai lá comigo em Juízes, capítulo 6. Hoje vamos ler o versículo 13, que diz assim: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Primeira coisa, nós vemos aqui que Gideão, e isso é pouco falado quando as pessoas falam a respeito de Gideão. Gideão, ele conhecia a palavra de Deus. Ele era um homem, como eu falei nos vídeos anteriores, ele era um homem que estava malhando trigo no lagar. O anjo se aproxima dele e fala: O Senhor é contigo, varão valoroso. E aqui ele responde para o anjo: Como pode o Senhor ser comigo se nós estamos sendo aí oprimidos pelos midianitas? Como pode o Senhor ser comigo? Nós já ouvimos a história de que o Senhor fez todo o povo de Israel subir do Egito. Gideão mostra que ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia toda a história do êxodo, que Moisés levou o povo de Israel e eles saíram do Egito, saíram da escravidão do Egito. Ou seja, Gideão conhecia a palavra de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos. Porque todo aquele que diz que ama a Deus e não lê a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, essa pessoa ama a Deus apenas com os seus próprios lábios. Porque quando nós amamos de verdade, quando uma pessoa ela habita em nosso coração, quando nós pensamos nela o dia todo, nós procuramos saber o que realmente aquela pessoa gosta. E todos nós precisamos meditar na palavra de Deus para conhecer o nosso Deus. Então Gideão ele começa ali um diálogo com o anjo do Senhor. E aqui é uma cristofania, é uma espécie de aparição de Jesus, que ainda era um mistério escondido na antiga aliança. E ele está ali diante do Senhor, e de repente ele começa a falar com aquele anjo, dizendo: Senhor, eu já ouvi falar, eu conheço a tua palavra, o Senhor é o Senhor que tirou os israelitas do Egito. Você percebe que tem um diálogo a partir daquilo que Gideão conhecia a respeito de Deus? E esse é um erro cristão, esse é um erro cristão que você não pode cometer. As suas orações elas precisam estar pautadas segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque você estará com a sua fé demonstrando para Deus que você o conhece por aquilo que você tem meditado nas Sagradas Escrituras. Existem pessoas que elas buscam a presença de Deus de qualquer maneira. É claro que nós não devemos ser mecânicos, mas a palavra de Deus nos dá uma base para que saibamos o que Deus gosta, como devemos cultuar a Deus, como nós devemos nos relacionar com Deus, aquilo que aborrece a Deus, aquilo que desagrada a Deus. E conforme você vai conhecendo as Sagradas Escrituras, vai orando todos os dias, você vai se aproximando de Deus, porque quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra de Deus, você vai apagando a sua natureza pecaminosa, e aí sim, o Deus que é Espírito, que é verdade, ele vai se aproximando de você e você vai ficando cada vez mais sensível espiritualmente. Então, Gideão ele começa um diálogo com o anjo ali, e ele mostra para o Senhor que ele conhecia a palavra de Deus. E ele diz também: Senhor, o Senhor nos abandonou os midianitas. E a palavra midianitas, o povo de Midian, denominado como os midianitas, essa palavra significa conflito. E aqui nós podemos também usar um joguinho no português, Midianita, mídia.
Muitos cristãos estão entrando em conflito interno porque não sai da frente da mídia, porque não sai da frente da televisão. Olha que coisa séria. Uma palavra que não tem a ver com o original hebraico, mas tem tudo a ver com os nossos dias. Tome bastante cuidado para você não trocar a meditação da palavra de Deus para ficar assistindo televisão, para ficar assistindo tragédia no noticiário. Deus, ele te convida para conhecê-lo melhor através da palavra e através dos períodos de oração. Grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida, assim como ele fez na vida de Gideão. Mas para isso, você precisa buscar a presença de Deus e conhecer mais do seu Senhor através das Sagradas Escrituras. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. E mais uma vez o meu desejo é que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo.